Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. O núcleo espírita é sem dúvida reduto de socorro de urgência e emergência para muitas vidas estioladas, mediante o conforto e direção de equilíbrio que propicia de imediato, evitando desse modo emaranhamentos em situações mais perversas e complexas do que aquelas nas quais se encontram ao serem atendidas. Movimentação bem coordenada. Enquanto cuidávamos de alguns problemas de obsessão e correlatos, o grupo de especialistas que visitou a caverna havia conseguido mapear as furnas mais profundas e alguns abismos internos, que serviam de presídios para os espíritos mais rebeldes. É muito difícil definir quanto gostaríamos de explicar como era a região em que estava a Cidade da Justiça, tais as condições físicas do lugar em que fora edificada, assim como eram os tormentos daqueles que habitavam. Existem na Terra favelas de miséria absoluta, nas quais o ser humano chafurda com suínos, bovinos, répteis e formas de seres hediondos e outros animais no mesmo ambiente, e alimentam-se quase que mesmo do que encontram em absoluta decomposição e estado de degradação. Misturam-se dejetos com alimentos, e água infectada é servida para todos os fins. As furnas, no entanto, ultrapassavam essas paisagens, pois que dificilmente se podia identificar seres humanos com outros animais ali em promiscuidade. Havia alguns séculos que entidades primitivas que guerreavam no planeta, submetendo nações, arrasando povos e destruindo vidas, quase tudo reduzindo a pó e a destroços, resolveram criar aquela cidade sinistra para servir de antro punitivo aos considerados inimigos ou credores das suas tormentosas posturas infernais, em nome da ignorância reinante. Naquela hora do encerramento da utilíssima reunião mediúnica, fomos convidados a participar de um debate fraterno sobre a transferência da Cidade da Justiça para outra dimensão. Já estávamos informados da localização do astro, onde ficariam os aprendizes recalcitrantes, em estágio de purificação. A constituição física do lugar era bem parecida com a Terra de alguns bilhões de anos, de organização e habitabilidade. O aspecto da matéria em ebulição, de muito elevada temperatura, qual ainda hoje ocorre em nosso orbe terrestre, na barisfera, era local apropriado na parte superior, na crosta para a fixação dos alicerces transplantados. A atmosfera na região, se assim podemos denominar, era carregada de elementos químicos venenosos, que acumulavam partículas quentíssimas dentro, misturando-se à massa ígnea, que os vulcões vomitavam ininterruptamente, flutuando sobre área muito escura. As montanhas, sacudidas por convulsões contínuas, mantinham um aspecto fantasmagórico e apavorante. Não havia como perceber se ali na sua periferia, ou entranhas, a vida sob qualquer aspecto. Ventos fortes sopravam, em desordem, e tudo em volta conduzia a uma visão infernal. Alguns dos engenheiros que estiveram conosco na cidade apresentavam os planos em aparelhos eletrônicos. As imagens, os traçados, os contornos sem negro, e os registros, como eram vivos e apresentavam-se em terceira dimensão, facultavam ver em profundidade o interior na realidade do conjunto. Com razão, no passado os médiuns e sensitivos em geral, os santos e os mártires, assim como os místicos, eram conduzidos ao mundo espiritual, através do desdobramento pelo sono, e tomavam conhecimento da realidade, que defrontavam, retornando com as ideias que se infiltraram na ignorância do povo. A respeito do purgatório, hoje eliminado da Igreja de Roma, e principalmente do inferno. No sentido oposto, um e outro, igualmente em desdobramento, também visitavam as regiões felizes, a que denominavam céus, e os classificaram conforme o cabalismo, em 7 faixas até a sublimação, o mais alto degrau da glória e da espiritualidade. O estudo e a lógica da doutrina espírita demonstraram que são educandários para os alunos terrestres, após a morte do corpo. Prolongamento da vida física, são frutos do pensamento coletivo dos desencarnados, que geraram pela ação da mente atormentada e culpada, tais redutos também transitórios de purificação. A área ocupada pela planta era expressiva, e por isso mesmo, a transplantação para outra localização exigia muita habilidade
e cuidadosos cálculos matemáticos. Um deles, dos engenheiros, vivamente preocupado após considerações profundas e oportunas, esclareceu: iremos transferir para o novo lugar áreas muito grandes, usando aparelhos tipo gruas, guindastes e outros que são especialmente desenhados para esse fim, com trabalhadores todos treinados para alteração paisagística. Tive a impressão de que lhes era familiar o empreendimento de engenharia, pois que a condensação de dioplasma dava-se passando do habitual estado de fluidez para formas visíveis e palpáveis. Referiu-se à transferência no passado próximo dos monumentos egípcios, que foram transferidos para outro lugar, a fim de sobreviverem ao lago de Assuã, no Egito. Tudo foi feito com engenho e perfeição, graças aos investimentos internacionais e aos admiráveis engenheiros dedicados ao grandioso empreendimento. Outros grupos no Brasil e noutros países também se preparavam para a reunião sob a transferência das respectivas localizações, obedecendo aos operários especializados que davam prosseguimento às exigências da Lei do Progresso. Definida a data da operação, muito delicada, grupos técnicos fariam os seccionamentos dos imensos trechos e começariam a sua remoção, conduzindo seus habitantes, que não se dariam conta do que estava ocorrendo, tal o estado de transtorno mental e emocional de que eram vítimas. Suportes espirituais foram colocados antes do seccionamento das grandes placas, a fim de que a parte seccionada pudesse permanecer sem abalos violentos que poderiam arrebentá-las. Enquanto um grupo de especialistas em meditação unir-se-ia em um lugar próximo e se entregar-se-ia à concentração profunda, a fim de facilitar o esforço conjugado da locomoção nas partes que eram possíveis de movimentar no momento. O dia 13 de maio, pela evocação da liberdade dos escravizados no Brasil, foi eleito como inicial das operações de remoção e transporte. Milhares de espíritos generosos haviam sido convocados em grande júbilo para contribuir na formação de habitabilidade do novo mundo. O ar fétido e asfixiante que antes pairava em todo o recinto, visitado por contínuas correntes de ar, diminuiu a sua intensidade, e era comovedor o esforço de tantos obreiros, trabalhando na construção da escola de regeneração, por enquanto em ambiente de tal ordem. No momento da levitação e do auxílio de uma maquinaria especial, podemos ver que o sol nascente não conseguia penetrar a massa compacta com furnas, níveis e desníveis, que os doentes em si mesmo haviam consolidado através dos tempos. A movimentação gigantesca e a ação dos anônimos, edificando a escola de redenção dos equivocados, falavam-nos sem palavras sobre o reino de Deus, que é edificado no coração. O primeiro bloco a ser removido do lugar fantasmagórico, lúbrico, era muito maior do que pensávamos, e em consequência ficamos pasmados ante o espaço ocupado anteriormente, quase a perder de vista. As sombras que permaneciam sobre a área onde se projetara, até há pouco, possuíam um aspecto asqueroso, e as bordas derramavam um líquido espesso, escuro e nauseante. Mais tarde fomos informados que se tratava das emissões mentais, e se transformavam as ondulações em líquido, processo inicial de condensação dos horrores mentais de cada qual, conforme sua conduta pessoal. A noite, que era sempre terrível, naquela oportunidade, abrira uma clareira na nuvem densa, atingindo a camada extraída. Em momento próprio, foram substituídos os trabalhadores voluntários e meditadores, a fim de que o trabalho não sofresse solução de continuidade. Amanhecendo no nosso amado pouso, fomos informados dos ataques ferozes que estavam sofrendo os residentes, bem assim os companheiros da grila laboriosa, agora com exercício e prática de reuniões mediúnicas temporariamente. Felizmente todos estavam informados da responsabilidade destes dias e das mudanças que se vêm operando para a eliminação dos seus malefícios. Em determinados momentos, aplicava-se a programação, como num campo de marimbondos, cuja enorme colmeia se havia permitido adentrar. O nosso diretor programou uma atividade mediúnica com os elementos mais experientes para reforçar as defesas, como assegurar os residentes, reencarnados ou não, de que as mãos de Jesus movimentavam as suas. Os adversários que faziam parte da milícia foram dirigidos para o abrigo da fé e da caridade cristãs, com a finalidade de robustecer aqueles que dessem sinal de cansaço e fragilidade.
sob as vibrações funestas e atendendo aos infelizes de ambos os planos para descarregarem os fardos dos sofrimentos necessários que se prontificaram a sofrer. Demos início ao programa reservado para aquela região. Os legionários, sempre apostos, foram destacados para acompanhar os devotados membros que se abasteceriam nos pensamentos. Sem dúvida, era uma guerra local que se instalara no reduto do Evangelho, onde brilhava a divina luz do amor do Mestre. Podíamos ver o verdadeiro desfile de almas felizes e de má catadura, nas quais estavam inscritas as intenções pessoais. Concomitantemente, o telefone e os órgãos de comunicação virtual não cessavam de rogar ajuda, oração e socorro para enfermos da pandemia, de obsessores entre os seus trabalhadores. Passamos o dia em socorro bem planejado, transformando a sala de conferências agora sem uso, num hospital de guerra, onde recolhemos enfermos, que são atendidos por todos nós. Todo ideal de dignificação humana encontra opositores que às vezes tornam-se inimigos cruéis e se transformam em vítimas de espíritos maldosos que os induzem ao antagonismo e desejam destruir tudo quanto não quiseram, nem querem conquistar na vilegiatura da carne. O trabalho delicado de alteração da psicosfera do lugar, verdadeiro santuário do bem e das graças, constituía-nos uma bênção ímpar. Não faltaram voluntários que passaram a ser conduzidos pelo nosso Cláudio, o médium especializado em terapia pelos passes. Ao mesmo tempo, mantivemos contato com outros grupos, encarregados de labores especiais. Muitos deles defrontavam reações severas, através de difamação, de acusações publicadas pelas redes sociais, em desafio para desmoralizarem médiuns, expositores e instituições. Organizações respeitáveis eram caluniadas com prazer, esquecendo-se os benefícios oferecidos aos seus residentes, muito necessitados, sobretudo de amor e de ternura que lhes são ministrados, além dos básicos, como alimentação e demais. Mordidos pela inveja e pelo despeito, pela competição doentia na sua jactância, nada faziam. Ociosos com tempo bastante para perturbar, geravam difícil luta com os verdadeiros trabalhadores do Evangelho, que saíam sempre vitoriosos, desde que todo aquele que segue Jesus termina por encontrá-lo. Reconfortado, vencedor do mal de que se livrou, adquire força e alegria no contínuo bom combate. Nesse momento, recebemos notícias de que muitos dos grupos pela América Latina estavam encontrando dificuldades inomináveis, qual ocorria na Europa. Necessitava-se de obreiros reencarnados, que tivessem algumas informações da vida além da matéria, para facilitar o delicado esforço de todos que estavam empenhados na grande operação. Em consequência, era mais expressivo o número dos aderentes espirituais, mais ou menos adaptados a atividades idênticas umas e parecidas outras, nas diversas comunidades espirituais, correspondentes ao seu último berço na Terra. Na cidade onde nos alojávamos, tivera abençoados espiritistas nos tempos heróicos, que acenderam a chama da fé renovada no lar e entre amigos, deixando bons traços do espiritismo, sabiamente apresentado, e cuja marcha não foi interrompida por ocasião da desencarnação deles. Eles continuaram fiéis ao ideal, porque inclusive se comunicavam para oferecer instruções e conforto aos seus fiéis seguidores. Um companheiro dedicado, por todos amado, há pouco tempo começou a apresentar a síndrome de Parkinson, e embora auxiliado com os recursos de que se dispunha, foi piorando seu quadro, que na ocasião afetara o raciocínio, conduzindo-o a delírios e perda total do raciocínio. Mais recentemente, o seu distúrbio mental levou a dizer que estava sendo perseguido por um dos diretores da casa. Tentou-se ajudá-lo com explicações sinceras, porém sem segurança de recuperação da saúde. Tudo fora debalde, porque na sua piora, agora com dificuldade dos movimentos e da palavra, passava horas de rebeldia e reincidia na tese persecutória. Naqueles dias em que nos encontrávamos distantes, ele foi levado inconscientemente ao lar do confrade e fez-se instrumento de um lamentável escândalo. Depois de acalmadas as injúrias e impropérios, passou a ter momentos de lucidez e deu-se conta do que lhe estava acontecendo. Homem de caráter cristão e dedicado ao bem, deu-se conta da aflição da família do amigo e começou com a ideia de suicídio, mais de uma vez enunciada. Naquele dia, ele estava em crise grave. A alucinação tomou-lhe as faculdades mentais
e a família optou por interná-lo, aplicando-lhe o psiquiatra uma dose de sonífero que o acalmou, levando-o ao sono. Foi solicitado ao nosso diretor um socorro específico pelos seus familiares, que não ignoravam o desafio da doença, unida a uma obsessão de velha data, e padeciam muito, acompanhando a desintegração da mente e do corpo do venerando familiar. O irmão Spinelli dedicou-se a estudar a planificação para mais tarde, quando seria realizada a atividade mediúnica, inclusive nos convidando à reflexão, preparando-nos para o mistério dignificador. A reunião mediúnica séria constitui-se compromisso superior com os espíritos nobres que nos acompanham, assim como nos são solidários. É um espaço de tempo bem cuidado, para poder se sintonizar com as fontes da vida, de onde viemos, e que nos sustentam, auxiliando-nos com o nosso guia espiritual a penetrar na realidade, além do véu da carne. Pode-se afirmar com tranquilidade que qualquer doença, desastre, acontecimento trágico ou honoráveis conquistas no bem sempre ocorrem com a participação desses irmãos que velam por nós. E de acordo com o nosso comportamento, temos aqueles que nos são afins, que se utilizam de nossa energia ou oferecem-nas em nome do excelso amor. Embora o nosso enfermo tenha tido um comportamento excelente durante a existência, trazia uma pesada carga de perturbações e débitos de experiências passadas. A debilidade de forças em razão da síndrome de Parkinson aumenta a irritabilidade, como lhe era habitual. E graças a esse desconforto emocional, conseguiu sintonizar com adversários de ontem, que o caçavam com destemor, no comportamento de justiceiros do mais além. Notamos que a psicosfera da cidade estava muito carregada de vibrações doentias, depressões, exaltação e revolta interior. Procuramos utilizar bem as horas de que dispunhamos para nos encontrarmos serenos e otimistas no auxílio superior. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.